Olá, olá, bem-vindos ao nosso grupo de estudos, grupo de apoio à terapia focada na compaixão. A gente vai ler hoje o capítulo 25, usando terapia focada na compaixão para trabalhar com transtorno de estresse pós-traumático complexo. É o capítulo da Débora Lee, que é incrível, né? O trabalho dela com TEPT. Então vamos lá, página 592. Há muitas formas pelas quais os humanos podem ser traumatizados. Elas incluem testemunhar eventos assustadores, como violência contra pessoas com quem nos importamos, além de coisas que aconteceram conosco, como acidente de carro ou tratamentos difíceis e dolorosos contra câncer, e até outras que fizeram contra nós, como violência, abuso ou estupro. Alguns traumas serão experienciados como ameaças de morte, mas nem todos. Também podemos experienciar o que é chamado de trauma moral ou baseado na culpa, que pode emergir de atos que cometemos em certos estados da mente, como na guerra ou quando sob a influência de substâncias ou psicose. Por exemplo, pessoas que prejudicaram outras ou a si mesmas durante um surto psicótico podem ficar altamente traumatizadas por esses eventos quando se recuperam. Veteranos podem cometer atos moralmente repreensíveis no contexto de guerra e têm dificuldade para entender seus comportamentos posteriormente. O que marca esses eventos, como transtornos de estresse pós-traumático, TEPT, são os sintomas característicos da reexperiência de memória fragmentadas do trauma na forma de flashbacks, intrusões e pesadelos. Essas memórias são descontextualizadas e reexperienciadas como se estivessem acontecendo de novo. Elas estão associadas à hiperexcitação, hipervigilância, a problemas de memória e concentração e a esforços extremos para evitar desencadeantes, lembretes dos eventos. Também há alterações associadas a estados de humor e no senso de identidade. O TEPT baseado no medo, que é predominantemente caracterizado por ameaça à vida, pode ser relativamente simples de tratar, no sentido de que as terapias pela fala baseada na exposição são altamente eficazes. A maioria das terapias pela fala A maioria das terapias pela fala para TEPT se baseiam no pressuposto implícito de que os clientes podem avaliar diferentes perspectivas e estados emocionais para mudar o significado das experiências traumáticas e aprimorar o processamento contextualizado da memória. Isso pode não ser suficiente quando trabalhos como com clientes que experienciam estados de vergonha generalizada associados a trauma interpessoal, quando nossos clientes podem ter dificuldades para ter acesso a estados emocionais mais úteis de proteção e perspectivas não acusadoras sobre suas experiências traumáticas. O transtorno de estresse pós-traumático complexo, definido pela classificação internacional TEPT-C, né? Definido pela classificação internacional de doenças do CID-11, está associado a trauma baseado na vergonha e à repetida violência interpessoal, frequentemente experienciada na infância, envolvendo-se figuras de apego importantes. Essas experiências criam uma ruptura nas necessidades biosociais fundamentais para uma base segura e um porto seguro, e, por conseguinte, afetam a habilidade de se sentir conectado, seguro, afiliativo e cuidado por outros humanos. Atualmente, há evidências sugestivas de que experiências iniciais traumáticas têm impactos importantes na maturação de uma gama de sistemas neurofisiológicos. Lipar e Nemiroff, 2020. O sistema nervoso autônomo, sobretudo, mas não apenas o nervo vago. E perfis epigenéticos.
A consequência psicológica dessas capacidades psicológicas subdesenvolvidas parece estar associada à profunda vergonha e autoaversão, à fraca regulação emocional e ao fraco funcionamento interpessoal, que são todos os sintomas de TEPT C. Atualmente, é uma prática estabelecida oferecer tratamentos baseados em fases para aqueles que têm TEPT C, para construir recursos, segurança e estabilidade antes de dar atenção às histórias de trauma. Há muitos anos, temos sugerido abordagens em fases usando a TFC, pois ela provou focar as capacidades psicofisiológicas subdesenvolvidas já descritas. E atualmente há evidências emergentes que corroboram isso. Esse capítulo vai apresentar o programa de tratamento faseado focado na compaixão para TEPT-C, desenvolvido no Berkshire Traumatic Stress Service, e depois explorar alguns temas chaves relevantes para o trabalho com esse grupo de clientes. E ele dá uma referência aqui, figura 25, Lee e James, para detalhes mais abrangentes dessa abordagem. Trabalhar com compaixão em um contexto grupal é incrivelmente poderoso. E oferecemos um programa de 12 semanas baseado no grupo chamado de Grupo de Resiliência Compassiva, seguido por terapia individual do trauma focado na compaixão, que são 16 a 20 sessões. A figura 225.2 descreve os conteúdos do GRC, né, o Grupo de Resiliência Compassiva, que inclui psicoeducação e exercícios de autocompaixão. Nem todos os nossos clientes podem se engajar em grupos e nem todos temos a oportunidade de coordenar grupos em nosso contexto clínico. Se esse for o caso, você ainda pode usar o conteúdo do grupo e seguir o mesmo faseamento na terapia, só que aplicado na terapia individual. É essencial, aqui, para se engajar nessas aplicações de TEPT-C, é essencial que os terapeutas estejam familiarizados e habilitados com todos os processos básicos da TFC, descrito em capítulos anteriores deste livro, sobretudo capítulos 2 a 9. Então, aqui tem a figura 25.2, né? Discussão e exercícios. Discussão, ó. Então, insights compassivos, 1 a 5, depois 6 a 8, 9 a 12, deve ser semanas. E os exercícios, olha, lugar seguro, fluxo compassivo, self para os outros, outros para o self, self para o self, cuidado perfeito, cuidador perfeito, que é o ideal compassivo, né? Diálogo compassivo, atuação no método ensaio mental, soluções de problemas compassiva, ação compassiva. Como viver cotidianamente com uma mente compassiva, viver com base em valores, abordar os medos da compaixão, luto, compromisso com a mudança, que é essa primeira parte da psicoeducação, né? Então, vamos lá. TEPT-C, segundo perspectiva focada na compaixão. A teoria da mentalidade social, desde o capítulo 2 nesse livro, sugere que os motivos sociais humanos básicos evoluíram sistemas de orientação bidirecional. Desse modo, por exemplo, o cuidado não poderia evoluir sem que, paralelamente, evoluíssem a recepção de cuidado e a resposta de cuidado. A sexualidade não poderia evoluir sem que cada gênero seja sensível e responsivo aos sinais do outro. Em outras palavras, nascemos com sistemas preparados para receber sinais de motivação e responder a eles. Isso é fundamental para entender as primeiras experiências de vida, quando os bebês são orientados a perceberem sinais
que serão úteis para eles e que vão cuidar deles e protegê-los. Bowlby 69. Quando esses sinais são presentes, eles afetam a maturação de uma gama de sistemas fisiológicos, incluindo a regulação do sistema de ameaça. Em contrapartida, quando sinais de cuidado não estão disponíveis na caso da negligência, quando as crianças não são protegidas da ameaça, ou quando os cuidadores que deveriam proporcionar uma base segura, um porto seguro, são, na verdade, as próprias fontes de ameaça, isso causa distúrbios graves no desenvolvimento de uma base segura psicofisiológica internalizada, além de um aumento na sensibilidade à ameaça e uma desestabilização nos sistemas de regulação emocional. Além disso, a criança é forçada a adotar comportamentos defensivos associados a ameaças de outros poderosos, que inclui desligar emoções, se submeter, se esconder e se afastar dos outros. Por exemplo, imagine se quando éramos crianças, em vez de sermos acalmados e aprendermos a habilidade de regulação emocional quando estávamos chateados, precisando de conforto, nossos cuidadores tivessem sido abusivos, gritassem, batessem ou nos ignorassem. Isso faria com que nos sentíssemos ameaçados, inseguros, e em vez de nos sentirmos seguros e conectados, sentiríamos um misto de vergonha, raiva e ansiedade, sem habilidade para regular nossos sentimentos de forma útil. Deixa eu grifar aqui. Vergonha, raiva e ansiedade. Ai, que mix, hein? Sem a ajuda dos nossos cuidadores primários para nos ensinar calma e nos fazer sentir segurança e conexão, inadvertidamente encontramos outras formas de fazer a dor passar, por exemplo, nos desligando, agindo mal ou nos machucando. A exposição continuada a trauma cria padrões traumáticos, estímulo-resposta, e se tornam modelos de afeto recíproco que afetam as formas como funcionamos em nossas relações e nossos mundos sociais. Relação, exposição. Nos desligando é tipo dissociação, né? Acho que vai ter a aula também disso. Outras formas de fazer a dor passar. Desligando, agindo mal ou nos machucando. Quando consideramos que a maioria dos nossos clientes com TEPT-C foram levados a se sentirem envergonhados, humilhados, rebaixados e não cuidado pelos outros, podemos ver como em sua mente os papéis recíprocos de dominante e submisso não apenas são comuns, o abusador internalizado ou o envergonhador envergonhado, mas também afetam profundamente o funcionamento interpessoal e o pertencimento ao grupo social. Precisamos, então, considerar que o impacto de estados intensos de excitação pela ameaça, ou como um dos sintomas característicos do TEPT-C, é a repetida reexperiência do material traumático original por meio de flashbacks, que são considerados memórias fragmentadas e descontextualizadas, baseadas na amígdala. Os flashbacks são experienciados em todas as modalidades sensoriais. Por exemplo, nossos clientes têm memórias baseadas no corpo, viscerais, auditivas, visuais, olfativas, gustativas, táteis, vestibulares e de propriocepção ligadas a experiências de trauma. Devido à natureza descontextualizada das memórias, os flashbacks
são experienciados como se os eventos traumáticos estivessem acontecendo novamente. Portanto, é comum que os clientes achem que estão perdendo a cabeça, pois podem sentir as sensações em seu corpo, ouvir coisas e sentir o cheiro de coisas que pertencem a experiências passadas, todas as quais podem reforçar uma sensação poderosa de vergonha e autoaversão. Cadê? Vergonha e autoaversão, grifar aqui. Uma consequência do processamento de informações comprometidos é um senso de identidade coerente, desorganizado e descontextualizado e fracas habilidades de regulação emocional. A teoria da representação dual nos ajuda a entender memórias de trauma descontextualizadas, já que propõe que respostas de estresse intenso comprometem o funcionamento do hipocampo e o tornam menos capaz de processar experiências emocionais intensas baseadas na ameaça associadas ao trauma. Isso frequentemente está associado a uma janela de tolerância reduzida, em que os padrões de hiperexcitação são observados em crianças com trauma extenso na infância. Memórias de trauma fragmentadas são altamente estressantes. E sem a habilidade de regulação emocional necessárias, nosso cliente desenvolve mais estratégias não úteis para regular as respostas emocionais aos seus mundos interno e externo. Portanto, vemos padrões de comportamentos traumatizados emergindo e sendo negativamente reforçados, porque eles temporariamente nos fazem sentir seguros contra danos, mas eles vêm acompanhados de um custo não intencional, especialmente se são considerados repetidos. Por exemplo, alguém que foi levado a se sentir cuidado e especial como parte do abuso na infância pode experimentar a necessidade de cuidado como sexualizada na vida posterior. Consequentemente, ele pode procurar sexo com outras pessoas quando se sente sozinho, ameaçado ou precisando de conexão, pois confunde sexo com receber cuidado. A sua necessidade de se sentir conectado, cuidado, pode não ser satisfeita, e isso pode confirmar crenças de que ele só será desejado se estiver sexualmente disponível. Isso, por sua vez, pode causar sentimentos de solidão e autoaversão. Assim, podemos ver como respostas condicionadas reengajam o comportamento de busca de segurança, nesse caso, mais proximidade sexual, e esses comportamentos podem então se tornar mais envergonhantes e servem meramente para alimentar mais estratégias de segurança inúteis para aliviar a vergonha. O exemplo de caso de Peter. Para ajudar a esclarecer alguns desses processos em uma experiência vivida, usamos a história de Peter. Esse não é seu nome real e os detalhes do caso foram alterados para evitar identificação e para demonstrar temas comuns na experiência de nossos clientes. Peter, um homem de 29 anos que foi encaminhado à nossa clínica porque tinha TEPT complexo resultante de trauma da infância e dificuldade em sua vida adulta. Peter achava que era um caso perdido e não era possível ajudá-lo. Peter foi criado em uma família de 6 filhos, sendo o quarto filho homem. Sua infância foi muito desafiadora, pois seu pai era alcoolista e propenso a explosões violentas. Ele frequentemente diminuía e ameaçava bater em Peter e em seus irmãos, sobretudo quando eles eram barulhentos ou desrespeitosos. Ele se lembrava de ter apanhado muito de seu pai, uma ou duas vezes, mas testemunhou seus irmãos mais velhos apanhando repetidamente. Peter muitas vezes testemunhava o pai bater em sua mãe e se sentia impotente para protegê-la.
Sua mãe trabalhava longas horas fazendo trabalhos de limpeza para tentar dar conta das despesas. Seu pai não trabalhava e passava a maior parte do seu tempo no bar local. Peter, Peter, descreveu sua mãe como tímida e constantemente tentando apaziguar seu pai. Ele não se lembrava de ter tido uma relação real com sua mãe que fosse além do fato de ela cozinhar e lavar suas roupas. Peter disse que sentia como se ela estivesse ausente e embrenhada em seu próprio mundo, e não interessada nele. Peter, se sentia invisível para ela. Admitiu que ficava aterrorizado com seu pai e tremia de ansiedade, paralisava e não conseguia falar quando ouvia a voz dele, o que parecia deixar seu pai com ainda mais raiva. Peter se detestava. Detestava por ser fraco, patético e incapaz de de se proteger ou proteger sua mãe da violência do pai. Peter recordava muito pouco de seus primeiros anos, mas lembrava de uma professora bondosa que prestava atenção nele e perguntava se ele estava bem. Na escola, ele era quieto e não falava muito por medo de reprimenda. Ele tinha alguns amigos, mas novamente era o quieto do grupo, sem opiniões ou preferências. No entanto, ele trabalhou duro e acabou se tornando eletricista. Seus anos de adolescência foram confusos para ele, pois quando tinha 13 anos, fez amizade com um homem mais velho que abusou dele. Peter disse que esse homem era gentil com ele, que comprava cigarros, comida e lhe dava dinheiro para álcool em retribuição a seus favores sexuais. Ele achou difícil falar a respeito, pois estava atormentado com sentimentos de vergonha e autoaversão, o que era piorado pelo fato de que esse homem continuou a abusar de Peter até seus 20 anos. Peter conheceu sua namorada logo depois. Ele teve dificuldade nesse relacionamento, pois na verdade não sentia nada, evitava a intimidade sexual e sua namorada se queixava de que ele era ausente e não interessado nela. Em contrapartida, ele ficava aterrorizado que ela pudesse descobrir seu passado, questionasse sua sexualidade, ficasse revoltada e o deixasse. Ele sofria de frequentes flashes de abuso que faziam com que se sentisse envergonhado e ansioso, o que então desencadeava intensa autoaversão e ele sacudia a cabeça para que as imagens saíssem da sua cabeça. Quando sua namorada tentava engajá-lo em conversa sobre seu relacionamento, ou quando ficava zangada com ele, ele se desligava e não conseguia falar. Ela ficava ainda mais contrariada com ele e ameaçava deixá-lo. Ele então, raivosamente, se auto-atacava, resmungando, fraco, patético, inútil. Ele mencionou que também respondia assim em contextos sociais no trabalho e estava convencido de que seus colegas achavam que ele era um derrotado esquisito. Com frequência, ele bebia demais para fugir da sua mente e seus sentimentos, o que se somava à alta aversão, pois temia ficar parecido com seu pai. Nossa, que triste, né? É tão comum isso. Nossa. A jornada terapêutica, usando uma formulação da TFC para entender Peterson. A infância de Peter foi emocional e fisicamente insegura. Seus pais não foram capazes de lhe promover um lar seguro e protegido onde crescer, e em vez disso, ele cresceu em um mundo emocional ofuscado por ameaça, insegurança, falta de proteção e negligência. Onde tem negligência, gente, sempre tem espaço para abuso, mesmo que o paciente não conte. É,
Tem que ficar atento a isso. Possivelmente, o desenvolvimento e a expressão epigenética do cérebro de Peter foram influenciados pela intensificação dos estados de ameaça fisiológica e pela falta de proteção que ele repetidamente experienciava em sua infância. Nesse estado, padrões fisiológicos mais úteis de proteção recíproca e um senso de identidade coerente tiveram dificuldade para se formar, pois suas principais relações de apego estavam condicionadas à sensibilidade à ameaça e à busca de segurança. Ele apresentava muitos dos sinais característicos de um estilo de apego desorganizado, que é o temeroso, né? Que é o que sofre ameaça na infância, que é o que tem bloqueio à compaixão. Ele sempre, tá? Sempre quando é desorganizado, tem bloqueio. Ele exibia sinais de respostas de desligamento autônomo e a ameaça, característicos da repetida exposição a trauma na infância, e seus comportamentos de paralisação e ausência. Suas ameaças internas eram manifestadas em flashbacks descontextualizados que levavam a uma perpétua percepção de ameaça atual. Sua extrema autoaversão ativava estados de vergonha generalizados e ainda mais flashbacks, os quais eram perpetuados por comportamentos de busca de segurança, como desligamento, raiva silenciosa e outras formas de evitação. Possivelmente, sua janela de tolerância reduzida observava em seus estados de hipoexcitação, levou a dificuldades na regulação das emoções e a uma falta de autocompaixão, o que significava que ele tinha dificuldades para desenvolver uma narrativa do trauma plenamente contextualizada e não envergonhante. Em vez disso, ele experienciava a si mesmo por meio de flashbacks fragmentados, autoaversão, solidão e um profundo senso de desconectividade, o que lhe causava dificuldades significativas nas relações e no funcionamento interpessoal. Peter achou útil entender esse padrão de defesa em cascata, em especial porque ele oscilava de hiperexcitação para hipoexcitação e porque sua janela de tolerância era reduzida. Ele foi capaz de associar sua resposta de desligamento ao comportamento aprendido em resposta à agressão ao seu pai, quando reagir teria sido uma escolha perigosa para um menino pequeno, e correr para uma base segura não era uma opção, pois ela não existia. Ter essa orientação compassiva com seu padrão de defesa de ameaça e fazer uma apreciação das respostas primitivas condicionadas o ajudou a parar de se culpar pelo seu comportamento e o comportamento posterior na sua adolescência. Ele também começou a entender o quanto ficou vulnerável ao fazer amizade com um pedófilo, pois estava sozinho, perdido e achava que esse homem era seu amigo. As próximas sessões destacam os processos principais conforme sua aplicação ao nosso trabalho clínico com clientes traumatizados que têm dificuldades como o Petra. Em essência, usamos os mesmos processos centrais da TFC, mas também trabalhamos diretamente com memórias fragmentadas do trauma para facilitar uma narrativa contextualizada e compassiva dos eventos. A tabela 25.1 resume as principais fases, objetivos terapêuticos e métodos usados em cada fase. Então, vou grifar isso aqui. Então, aqui,
Então, assim, ó, ter essa orientação compassiva com o seu padrão de defesa de ameaça, né? Então, ele compreendeu o padrão de defesa dele, por que que ele reage assim, que são os fragmentos dos flashbacks, né? Os flashbacks fragmentados. E fazer uma apreciação das respostas primitivas condicionadas, né? Como nos automáticos, entender os automáticos dele. Ajudou ele a parar de se culpar, então é a psicoeducação, né? Pelo seu comportamento e o comportamento posterior na adolescência, né? Que é o desavergonhar-se, né? Então, ele entender que ele ficou vulnerável quando ele fez amizade com o pedófilo, também não foi sua culpa, né? Cadê a figura 25.1? Ah, então aqui, nessa figura está na página 593. Então tem psicoeducação para a TEPT-C, desenvolver resiliência compassiva, depois trazer compaixão para memórias do trauma e quarto, viver com compaixão na sua vida. Uhum, uhum, uhum. Então vamos lá. Clientes com TEPT-C têm tendência a apresentar estados de autoaversão arraigada e vergonha generalizada. Isso pode parecer impenetrável às vezes durante a terapia, devido à sua natureza arrebatadora associada a uma ausência de proteção internalizada. Os clientes podem ter acesso limitado ou nenhum a estados da mente de prestação de cuidado que permitam a diferenciação mais útil dos seus processos internos e dos motivos potenciais dos abusadores. A TFC e a psicoeducação específica para trauma ajudam a criar um cenário, a guiar a descoberta, a iniciar a diferenciação e a promover a sabedoria nos processos internos. Ser capaz de distinguir entre motivos, sentimentos e pensamentos em sua mente e em outra mente se torna cada vez mais importante quando se exploram os motivos potenciais do abusador. No entanto, alguns dos sistemas fisiológicos necessários para fazer isso podem não estar disponíveis para esses clientes, pois ainda precisam ser cultivados na terapia. É difícil pra caramba, né? Então, olha o quadro aqui, 25.1, descrição dos 5 principais processos, habilidades e métodos da TFC para TEPT. Então, os 5 principais processos são diferenciação, ó, diferenciação, processo. Desenvolver capacidades conscientes e o observador sábio no cérebro complicado. Habilidades. Insight, consciência, metapercepção e entendimento. Engajamento no sofrimento, os 6 atributos. Métodos. Psicoeducação do trauma, formulação da TFC, função da história do autocriticismo, atenção consciente, mais um ritmo respiratório calmante e tal. É os métodos, os exercícios, né, a prática. Então, tolerância a estados, a tolerância em novos contextos emocionais. Então, aprender a sentir proteção, regulação de ameaça por meio do sistema de compaixão. Então, esse é o processo habilidade, sentir-se seguro
Na relação terapêutica, a base segura, porto seguro e estimular novos contextos emocionais. E os métodos formar relação terapêutica de proteção, segurança, corporificação dos métodos, consciência corporal, atenção consciente, imagem mental compassiva, engajamento compassivo. Então, os métodos são os exercícios, né? Na prática. Integração e mindsets, processo, desenvolver capacidades para assumir perspectivas diferentes e compassivas sobre questões ou problemas e traumas na vida. Habilidades, relação com o self, relação com os outros, manejo das emoções complexas, mentalização, solução de problemas e capacidades do lobo frontal, 6 habilidades da ação compassiva. E aí os métodos, múltiplos selves, trabalho com as cadeiras, uso de mindsets, uso de curvos e ação compassiva. Contextualização e integração de memórias fragmentadas do trauma. Processo: desenvolver perspectivas compassivas sobre experiências de trauma baseadas na vergonha. Habilidades: acesso a perspectivas compassivas de diferentes estados emocionais, engajamento em capacidades do lobo frontal. Múltiplos self, a prática. Desenvolvimento de uma narrativa do trauma na linha do tempo. Acesso a memórias do trauma via alívio, MDR. Atualização de memórias do trauma baseadas na vergonha. MDR é dessensibilização, né? Transformação, desenvolver uma versão compassiva de self, do self, funcionamento interpessoal, autenticidade, corporificação, vida baseada em valores, visualização, atuação do método, vida real, vida tal como ela é, modelos de valores compassivos, experimentos comportamentais e prática comprometida. Então, essa tabela da página 598. Então, vamos lá. Agora, 599, engajamento terapêutico. Nossos clientes muitas vezes têm dificuldades para entender por que foram abusados por pessoas que supostamente deveriam amá-los e protegê-los. Quando eles entram em uma relação terapêutica, abre-se uma caixa de Pandora de memórias emocionais associadas às histórias de apego. A TFC alerta que qualquer sistema motivacional pode se tornar tóxico. Portanto, quando o sistema de cuidado está cheio de toxicidade e começamos a abri-lo por meio da compaixão, as primeiras coisas que começam a surgir são memórias do trauma, de anseios, raiva, não processados, associados à história de apego traumático. Portanto, é importante explicar detalhadamente aos clientes por que eles achariam a compaixão tão difícil no início, mas também a importância de desintoxicar o sistema para promover o bem-estar. O segredo para o engajamento na TFC é que os clientes nos experienciem como desenvergonhantes, que eu falei lá. E podemos fazer isso enfatizando a humanidade compartilhada. Não é culpa sua, acho que pode falar. E o reconhecimento da dor e da confusão em que eles se encontram. Então, a gente validar, né? Falar, nossa, como é difícil isso para você, como deve ter sido difícil. Mas, uma vez, mostrando que não é culpa deles e as consequências são... e as consequências não intencionais dos cérebros evoluídos complicados focados na ameaça. Usamos psicoeducação para dar sentido às experiências, dizendo que faz sentido que você sentisse X ou Y, ou faz sentido que você fizesse X ou Y. Podemos abordar a não intencionalidade, destacando que os clientes não acordam em um determinado dia e decidem se engajar em estratégias de segurança por simples diversão. Elas não são escolhidas
mas penosas, condicionadas e automáticas, né? É automático, não são escolhidas, é automático. A partir daí, podemos ser curiosos sobre como isso aplica ao nosso cliente e desenvolver os primórdios da consciência da mente. Ao desacelerarmos o ritmo das sensações, criamos espaço para expandir o impacto emocional da crescente compreensão. Quando os clientes realmente começam a entender que não é culpa sua e a dinâmica da relação muda, podemos começar a nos voltar para as habilidades de alívio de estresse, que é a coluna 3, né? Vamos lá. Psicoeducação específica sobre trauma, 599. Os capítulos 2, 3 e 7 desse livro explicam a psicoeducação básica da TFC e discutimos com os clientes em nosso trabalho com o grupo de resiliência compassiva. Gostei do nome desse grupo, GRC, Grupo de Resiliência Compassiva. Além disso, há alguns lampejos de insights específicos para o trauma especificamente úteis, que ajudam os clientes a desenvolver reestruturações compassivas dos flashbacks de vergonha. Veja posteriormente nesse capítulo. Eles ajudaram Peter a diferenciar motivo e intenção na sua mente e na dos outros. Primeiramente, cada humano tem o direito à vida, à liberdade, à proteção social, o conjunto de princípios morais normativos protegidos pelo direito internacional. Assim, aqueles que foram prejudicados por outros sofreram violações dos direitos humanos. Peter nunca havia considerado que era contra a lei ser tratado como ele foi. Na verdade, na maioria dos seus clientes não havia considerado isso. E a exploração curiosa de por que eles se culpam por coisas que são contra a lei é proveitosa. Exploração curiosa, né? Porque a criança sempre se culpa, né? Por causa do ego, né? Ela tá formando o ego, então é tudo sobre ela. Em segundo lugar, há uma razão evolutiva para o motivo pelo qual as pessoas se autoacusam. Vamos ver qual razão evolutiva é essa. Por terem sido prejudicadas por outros poderosos. Se você está numa posição vulnerável, precisa suprimir sua raiva. Caso contrário, será machucado. A autoculpa é uma estratégia de segurança funcional para evitar o contra-ataque. E é útil destacar esse aspecto evolutivo fundamental da autoculpa para promover o desenvergonhamento. Vamos grifar isso aí, página 600, ó, o primeiro parágrafozão lá, ó. Então, existem motivos que são ancestrais, né? Motivos evolutivos, motivos do cérebro antigo. Então, se você está vulnerável e você demonstrar raiva, você vai se ferir. Então, você se mostra mais passivo. Então, é uma coisa automática, essa estratégia de segurança da autoculpa, justamente para você não morrer, né? Então, é útil destacar, Grifai, esse aspecto evolutivo fundamental da autoculpa para promover o desenvergonhamento. Estratégia para evitar o contra-ataque. Em terceiro lugar, prestamos atenção à mentalização, explorando a noção de que foi outra mente que teve uma ideia, uma intenção, uma permissão para prejudicá-lo. Se essa mente não existisse, nossos clientes não teriam sido prejudicados dessa maneira. Eles teriam sido uma versão diferenciada de si mesmos. Em quarto lugar, a introdução
a uma explicação neuroanatômica desavergonhante do prejuízo no hipocampo sobre estresse extremo é útil, e a teoria da representação dual oferece isso. Em quinto lugar, entender a redução da janela de tolerância devido à exposição repetida a abuso na infância permite que o nosso cliente comece a considerar a não intencionalidade da sua mente traumatizada e suas respostas defensivas. Em sexto, podemos continuar a explorar como as repetidas estratégias protetivas para ficar seguro se tornam padrões traumatizados, possivelmente inseridos na condição genética dos clientes. Simplesmente não é culpa deles que elas continuem repetindo padrões para ficarem seguros quando se sentem ameaçados, ativados nas relações. Por fim, também podemos apontar que isso é arquetípico. Quando travados em uma relação assustadora com outros poderosos que possam nos ferir, independentemente da idade que temos, nosso cérebro vai identificar ameaças rapidamente e tomar ações defensivas, incluindo submissão, e isso se propõe a outras motivações. Assim, podemos pensar que nosso cérebro como máquinas de reconhecimento de padrões. E nos sentirmos seguros quando reconhecemos padrões familiares nas relações, mesmo que incluam padrões traumáticos, ao passo que padrões de relações não familiares que provocam sentimentos de proteção ou calidez podem ativar uma resposta de ameaça. Possibilitar essa metapercepção de mentes traumatizadas oferece uma experiência desenvergonhante poderosa, que permite que os clientes comecem a tolerar a não intencionalidade de suas escolhas na vida. Podemos ver isso em Peter, que se culpava por permitir que aquele homem continuasse a abusá-lo até a idade adulta. Ele tinha dificuldade para se perdoar. Ai, tadinho. Eu já era adulto e ainda assim não parei. Só posso me culpar. O que ajudou a mudar a autoculpa de Peter foi a exploração gentil da automaticidade nas escolhas traumatizadas e uma orientação compassiva sobre a mente traumatizada complicada, né? Entender que é assim que funciona, que não consegue deixar de escolher segurança. Ele realmente aceitou a ideia de que era um adolescente vulnerável procurando segurança e cuidado dos outros. Interessante, né? A psicoeducação sobre outras motivações da mente o ajudou a aceitar que ele não sabia que estava sendo aliciado e não tinha. Então, a psicoeducação sobre outras motivações da mente, né? Então, assim, a gente acha que é só aquilo que a gente enxerga, mas a mente tem os seus motivos, né? Essa busca de segurança, e proteção, né? O ajudou a aceitar que ele não sabia que estava sendo aliciado e não tinha desenvolvido a capacidade de se proteger dos danos. Ele também foi capaz de entender que estava aterrorizado pela raiva e suas estratégias apaziguadoras para ficar seguro emergiam como uma consequência inevitável da sua infância emocionante e fisicamente insegura. Então, vamos grifar aqui esses passos, né? Ele foi falando em primeiro, em segundo, então vamos lá. Então, vamos lá. Uhum. Então, assim, vamos lá na página 599. Então, primeiramente, então, cada humano tem direito à vida, à liberdade, à proteção social, né? Então, ele olhar que é contra a lei ser tratado assim, né? Então, é uma coisa que nunca passa na cabeça da pessoa, né? Ainda mais se ela é vulnerável, se sentindo culpada, vivendo dentro dessa bolha, né? Então, isso em primeiro lugar.
É, em segundo, então aqui, primeiramente, deixa eu pegar até uma canetinha amarela para grifar. Então, aqui, primeiramente, depois aqui em segundo, que as pessoas se autoacusam por terem sido prejudicadas por outros e que isso é um, um motivo evolutivo também, né? Que a gente, quando sente raiva, pode morrer, então, naturalmente, a gente usa essa estratégia de segurança de se submeter, né? Para evitar o contra-ataque, né? Aí, em terceiro lugar, a mentalização. Prestar atenção à mentalização, né? Foi outra mente, não foi a nossa culpa, e não é que o que é só o que você fez que fez aquilo acontecer. Tinha uma mente ali maledicente, né? Abusadora, se aproveitando da situação. Não foi sua culpa, tem uma outra pessoa, né? Se essa mente não existisse, o cliente não teria passado por isso, né? Aí, isso é em terceiro lugar. Em quarto lugar, a introdução de uma explicação neuroanatômica desavergonhante do prejuízo do hipocampo sob estresse extremo é útil. E a teoria da representação dual oferece isso. Então, entender que é, aqui, introdução a uma explicação desavergonhante do prejuízo do hipocampo. Então, a pessoa tem o hipocampo encurtado, né? Pelo trauma, né? Ela viveu na ameaça no medo, ela não desenvolveu essa. Então, ela fica sempre reativa e naquele estado mental, né? Não tem como agir de outro jeito. Em quinto lugar, entender a redução da janela de tolerância. Redução da janela de tolerância, devido à exposição repetida a abuso na infância. Permite que nossos clientes comecem a considerar a não intencionalidade da sua mente traumatizada e suas respostas defensivas. Tudo não foi não culpa sua. Em sexto, podemos continuar a explorar como repetidas estratégias protetivas para ficar seguro se tornam padrões traumatizados, possivelmente inseridos na condição genética. Isso aqui eu não entendi direito. Eu entendo o arquetípico, possivelmente inseridos na condição genética dos clientes, simplesmente não é culpa deles, que elas continuem repetindo padrões para ficarem seguros. Ah, sim, é ancestral, né? É a mesma do evolutivo lá em cima, de estratégia de segurança, né? Então, ela repete o padrão para ficar seguro, repetindo padrões para ficarem seguros, quando se sentem ameaçados, ativados nas relações. Por isso, também podemos apontar que isso é arquetípico. Ok. Assim, podemos pensar em nosso cérebro como uma máquina de reconhecimento de padrões. Nos sentimos seguros quando reconhecemos padrões familiares nas relações, mesmo que incluem padrões traumáticos. Gente, como a mente é louca. Nos sentimos seguros quando reconhecemos padrões familiares nas relações. Por isso que repete o padrão, né? Tem pai abusivo, casa com homem abusivo. Ao passo que padrões de relações não familiares que provocam sentimentos de proteção ou calidez podem ativar uma resposta de ameaça. Então, aí, você está mais acostumado ali com o abuso, com a crítica, do que
Quando uma pessoa é gentil e carinhosa, você desconfia, né? Porque aquilo não é familiar para você. Tá muito estranho, tá muito bonzinho, tá muito legal para ser verdade. Não tô acostumada com isso. Então, muito interessante. Realmente, cérebro é complicado. O processo de tolerância ao estresse e o desenvolvimento de novos contextos emocionais. Tolerância ao estresse. Uma das principais dificuldades no TEPT é a regulação emocional e os clientes têm muito medo de sentimentos dolorosos, por medo de serem sobrecarregados, de não saberem como encerrá-los e, ainda pior, de ficarem sozinhos com a sua dor. A experiência emocional de solidão, condicionada em memórias de prestação de cuidado, é uma das experiências mais comuns e desavergonhantes para os nossos clientes. Ninguém jamais veio, ninguém jamais me resgatou, ninguém fez melhorar. Estar sozinho torna difícil o trabalho com emoções estressantes como raiva, fúria, e essa era uma emoção que Peter temia acessar, caso ficasse parecido com seu pai. Tenha em mente o ciclo entre agir mal e então ficar envergonhado por perder o controle e construir outra camada de vergonha, e que na raiz dessas dificuldades está um desespero temido de encontrar um senso de segurança e proteção, de ser cuidado e um senso de pertencimento. Simpatia é uma habilidade de entrada importante para esse fim, já que explora os sentimentos de tristeza. É importante a criação de um espaço para acolher nossos clientes nessa experiência e explorar suas memórias, em que lhes disseram para não sentirem penas de si mesmo, mas somente eles são responsáveis, em que foram ainda mais punidos por chorar e ficarem sozinhos quando precisavam de conforto. Quando, em, quando empatizados com os clientes sobre o quanto eles devem ter ficado solitários, feridos, desejosos e perdidos, isso pode desencadear um lampejo de tristeza ou um processo de luto, mas eles vão se fechar muito rapidamente. Mantenha-se alerta a isso, pois é algo que será importante mais tarde no processo. Os clientes facilmente tendem à autoaversão quando começam a chorar, e que bloqueia experiências de simpatia. E então, é necessário um gentil acúmulo de tolerância emocional. Podemos começar a criar isso reduzindo o ritmo das sessões, usando um tom de voz que transmita calidez e proteção, fazendo uma ponte empática com a validação, a psicoeducação para promover insight e não julgamento, e a prática respiratória para manter a emoção. Peter começou a reconhecer o quanto ficou sozinho quando estava assustado, perturbado, e como seu pai era zombeteiro quando Peter ficava perturbado e ansioso. O que é zombeteiro? A simpatia se tornou a porta de entrada de Peter para o luto e o reconhecimento da perda. No entanto, esse também era seu maior medo, a sua autoaversão também se intensificava quando ele era simpático com seu sofrimento. Assim exploramos o que ele temia que acontecesse se permitisse que a tristeza entrasse. Ele foi capaz de dizer que teria que sentir a dor da solidão novamente. Tenha em mente também que para alguns clientes como Peter, chorar é muito perigoso
pois provoca mais dano vindo dos outros. Quando choramos, não podemos enxergar ou respirar apropriadamente e perdemos o tônus muscular, o que significa que estamos no auge da nossa vulnerabilidade fisicamente. A relação terapêutica é muitas vezes a primeira experiência de afiliação-cuidado proveniente de outra pessoa. E isso ajuda nossos clientes a terem a experiência de estar com um outro que cuida quando eles estão sofrendo. Assim, gentilmente, encorajamos a tolerância, aterrando o corpo, usando práticas de respiração vagal e tendo intenção consciente. Tudo isso ajuda nossos clientes a estarem presentes, a ter, conter, suportar, validar e acalmar poderosas erupções emocionais de tristeza, raiva e medo. Permitimos que os clientes reconheçam lentamente que a dor se dissipará com o tempo se não lutarmos, reprimirmos ou julgarmos, mas em vez disso, trouxemos os sistemas de compaixão, incluindo a regulação vagal, por meio da prática da respiração para a dor. Aqui, frequentemente, vemos a emergência de outra resposta à bondade dos outros baseada na ameaça. Assim sendo, ficamos atentos aos medos, bloqueios e resistências à compaixão que podem surgir durante essas práticas. Lembre-se de que os clientes só vão começar a se engajar no processo de luto quando tiverem uma noção real de uma base segura conosco. Gravar isso. A gente fala, né, para não ter pena de si mesmo, que a gente tem que ser responsável nesse caso. E a diferença de simpatia e empatia é que a simpatia você entra em ressonância com a sua emoção, né? A empatia não. Você pensa com a mente do outro, não com a sua. Sempre alertamos os clientes de que eles estarão trabalhando com a exploração da raiva, fúria, medo de que o abusador lhe causou e a tristeza pelos danos e perdas causadas à sua vida. Às vezes é a raiva, outras vezes é o luto que é o mais poderoso. Por exemplo, Peter foi capaz de cair em prantos e dizer: Eu só queria um pai que me amasse, eu só queria um pai que me protegesse, eu não queria você, porque eu tive que ter você. Porque você não pode ser um pai amoroso e cuidador. Isso foi tão importante quanto Peter expressar sua raiva pelo seu pai e seu per perpetrador, pois tanto raiva quanto tristeza fazem parte do luto. Às vezes, ser capaz de se engajar nessas emoções intensas pode ser útil antes do trabalho com cadeiras. Mais frequentemente é o uso do exercício dos múltiplos selves, descrito na próxima sessão, que facilita o acesso a esses estados emocionais bloqueados. Usamos habilidades de compaixão, engajamento e ação para promover padrões compassivos com os substratos fisiológicos associados à atividade neuronal e ao córtex frontal melhorado. Desenvolvemos mindsets focados na compaixão para aliviar o sofrimento por meio da ação sábia e começamos engajando a fisiologia do mindset usando respiração e imagem mental do fluxo compassivo, antes de convidar nossos clientes a expandir seu raciocínio com a ajuda dos cuvos, não sei o que é isso. Esse é um acrônico para conhecimento do termo em inglês knowledge. Ok. Toda a psicoeducação focada no trauma. Compreensão do termo em inglês understanding. Então tá. Então é
conhecimento, compreensão, então knowledge, understanding, com base na sua formulação de caso, compreensão empática da história, sabedoria, né, wisdom, e a base na sua consciência intuitiva de prestação de cuidado e nos passos para acabar com o estresse, e a força, strength, com base na coragem de agir de forma diferente para aliviar o sofrimento. Então, deixa eu grifar isso tudo aqui, ó. CUVs, não sei como eles falam em inglês, né? CUVs. Então, é knowledge, understanding, wisdom e strength. Então, aqui, então, knowledge é a psicoeducação, understanding é a formulação do caso e a compreensão empática da sua história. Wisdom, que é a consciência intuitiva, né, da sabedoria, né, de se comprometer com esse cuidado, né, saber como aliviar o estresse e força, né, que é baseada na coragem de agir de forma diferente para aliviar seu sofrimento. Nos ajudamos a consolidar seu CUVs da compaixão, pela forma abreviada de notar o estresse, acalmar minha fisiologia de ameaça, engajar meus pensamentos e raciocinar, desenvolver uma lente de compaixão com a ajuda dos CUVs. Nós os ajudamos com os CUVs da compaixão pela forma abreviada de notar, acalmar, engajar e raciocinar. Vou escrever aqui no rodapé. Grifei tudo. Então, notar, né, que é mindfulness. Depois, acalmar. Depois, engajar na compaixão. E raciocinar também compassivamente. Ok. Medos, bloqueios e resistências. Trabalhar nos medos, bloqueios e resistências, FBRs no inglês, Fears, Blocks and Resistance, a compaixão é o trabalho da TFC e não podemos acelerar esse processo antes de avançarmos no trabalho da memória do trauma, pois queremos que nossos clientes sejam capazes de acessar estados emocionais da mente e motivações de cuidado mais úteis antes de trabalharmos diretamente com experiências traumáticas. Lembre-se que estamos operando sistemas de cuidado com memórias condicionadas do trauma associada a eles. E é por isso que é tão importante usar psicoeducação para ajudar nossos clientes a entender a sua resistência. Por exemplo, Peter estava convencido de que não merecia compaixão, pois ele se culpava pelo abuso. Assim, aqui foi útil usar psicoeducação específica para trauma para explorar como as crianças se culpam como estratégias de segurança e como a mente traumatizada faz a escolha de ficar segura, bem como retornar à definição básica de compaixão e explorar quais as 12 competências da compaixão são mais complicadas do que as outras. A psicoeducação é importante para entender a resistência, né? Ok.
Lembre-se de que sempre tratamos cada resistência como sabedoria e explicamos aos clientes que essa é uma forma de proteção e que precisamos descobrir o que, quem elas estão protegendo. Em outras palavras, procure não ver as resistências como um problema, mas como um enigma na terapia. Tenha em mente que, quando sentimos que não estamos progredindo com os clientes, eles estão com medo de ser machucados, decepcionados de novo, rejeitados, abandonados ou deixados sozinhos e precisamos ir devagar com a terapia, enquanto trabalhamos com a autoaversão poderosa e um medo profundo do luto. É fácil sermos tentados a ir direto para a parte da ação do algoritmo da compaixão, compromisso com o alívio do sofrimento por meio de uma ação sábia. No entanto, ao menos que nossos clientes tenham ressonância emocional com não é sua culpa, eles terão dificuldade de aceitar essa tarefa de desenvolver compaixão como uma autoidentidade de uma forma de viver, pois continuarão a se sentir não merecedores. O insight da compaixão não é culpa sua, é um desenvergonhamento profundo da psique. Isso é legal. Ó. Por meio da conexão com a humanidade compartilhada e a compreensão da enormidade do que eles suportaram. Todos os três fluxos da compaixão podem ser bloqueados em nossos clientes, e eles frequentemente têm dificuldade com as relações interpessoais devido a experiências de abuso e as consequentes rupturas na confiança e na proteção. Portanto, a autocompaixão por si só, em geral, não é suficiente porque não aborda a questão da interconectividade, a principal dificuldade para as pessoas com TEP. Novos contextos emocionais e imagem mental compassiva. No trabalho com a memória do trauma, muitas vezes usamos reescritas para atender às necessidades emocionais não atendidas em flashbacks e memórias. Essas técnicas promovem nova sensação sentida nas memórias do trauma e possibilitam que o cliente tenha acesso a estados compassivos mais úteis e promovam memórias contextualizadas. Por exemplo, podemos escrever um flashback para atualizar uma sensação sentida de ser sobrepujado por uma sensação sentida de empoderamento corporificado. Já escrevemos excessivamente em outro lugar sobre como usar essas técnicas, pois a imagem mental é incrivelmente útil para fornecer atualização multissensorial dos flashbacks e dos pesadelos. Temos a tendência a usar três tipos de imagem mental no trauma: imagem mental de um lugar seguro, porto seguro, imagem mental de uma base segura, um cuidador perfeito ou um outro amoroso internalizado, e três, imagem mental de conectividade, amigos e fluxo compassivos. Todos são importantes e servem a diferentes funções, dependendo da necessidade emocional não atendida. Por exemplo, se estamos trabalhando com flashbacks em que o cliente se sente inseguro, podemos usar a imagem mental de um lugar seguro para promover um senso interno de proteção. Se estamos trabalhando em memórias de abandono, podemos usar a imagem mental de uma base segura como cuidador perfeito para promover sentimentos de cuidado e ser cuidado. Se estamos trabalhando com memórias de trauma, em que os clientes se sentem sozinhos ou precisam de coragem e apoio, podemos usar a imagem mental da conectividade, da humanidade compartilhada e de membros do grupo, se nossos clientes participam de um grupo.
A imagem mental do cuidador perfeito também é uma forma útil de vencer os bloqueios na autocompaixão. Então, ó, isso é legal. Vamos grifar aqui, ó. Né, a prática do, então, prática do ideal compassivo para casos de bloqueios. Essa imagem mental, bloqueios e autocompaixão, especialmente em trauma de apego, em que as necessidades de prestação de cuidado não foram atendidas. Nessa imagem mental, encoraja uma representação internalizada da prestação de cuidado relacional e pode ajudar as pessoas a acessarem sua sabedoria intuitiva mais prontamente. Obviamente, alguns clientes podem não gostar de usar imagem mental fantástica e tudo bem, pois estamos sempre trabalhando com o espaço e o ritmo de nossos clientes habitam. Dito isso, podemos usar a imagem mental do cuidador perfeito para atender às necessidades não satisfeitas dos nossos clientes em flashbacks. Então, ó, usar nossos clientes em flashbacks. Podemos usá-la para habitar a cadeira da compaixão no trabalho com as múltiplos selves e quando trabalhamos com o crítico interno. Veja a seguir. Então, 3. Desenvolvendo a integração em mentes traumatizadas. Então, aqui foi, ó, aqui ele botou um jeito. 1. Processo de diferenciação. Aí, 2. O processo de tolerância ao estresse e o desenvolvimento de novos contextos emocionais. E agora vamos para o 3. Desenvolvendo a integração e as mentes traumatizadas. Então vamos lá. 3, desenvolvendo a integração em mentes traumatizadas. O abusador internalizado é uma estratégia de segurança. A abordagem do autocriticismo é uma tarefa central na TFC. E o trabalho com cadeiras é usado com frequência para esse fim. Em TEPT, frequentemente trabalhamos com estados de autoaversão arraigada, com qualidade e função de denegrir e aniquilar. Isso pode estar ligado a memórias, abusadores, perpetradores do trauma e, portanto, esses estados podem ser especificamente disseminados e mais difíceis de trabalhar do que outras formas de autocriticismo. Desse modo, uma das primeiras e cruciais distinções é ajudar as pessoas a decidirem se seu autocriticismo é autocriticismo genuíno ou se é um eco, memória de uma internalização da voz de outra pessoa, muitas vezes do abusador. Em outras palavras, eles experienciam ser atacadas, mas se tornam mais conscientes de que, na realidade, não são elas fazendo o ataque. A maioria das vezes, nossos clientes sabem exatamente a quem pertence a voz do crítico, pois, em geral, ela está ligada às palavras do abusador e inseridas nos seus flashbacks. Portanto, pise com cautela quando explorar essa relação internalizada via trabalho com cadeiras, pois estamos efetivamente convidando o abusador a ingressar no espaço terapêutico seguro. É importante aqui colaborar com o cliente para planejar sua própria exposição gradual. Por exemplo, ele pode primeiro querer escrever uma carta na terapia com você ou usar outra forma menos ativadora de pensar sobre o abusador. Então, algumas intervenções cognitivas podem ser usadas como uma preparação antes do engajamento mais experiencial, pois elas visam a desmantelar a manutenção inquestionável do crítico interno, explorando as credenciais do crítico. No entanto, em essência,
Esse é um exercício para criar uma metaconsciência e o insight de que isso não é quem eu sou, é quem eu fui levado a acreditar que sou. A psicoeducação sobre o pensamento infantil egocêntrico e a projeção do abusador para ajudar os clientes a renunciar à responsabilidade e à autoculpa como estratégia de segurança. Pode ser usada para explicar por que as crianças pequenas acreditam quando os adultos dizem: Você me obrigou a fazer isso, você quer isso, você merece isso. Com base na teoria da mente e na mentalização, podemos gentilmente explorar o interesse declarado do abusador internalizado de projetar a culpa nos outros. Nossa, eu vivi isso. Esses insights cognitivos associados ao aumento na tolerância emocional muitas vezes podem facilitar uma troca emocional de estados de autoculpa, envergonhada, para culpa e responsabilidade corrigidas. Lembre-se de que podem surgir medos e dilemas morais sobre identificar os perpetradores aos familiares ou denunciá-los à polícia. Usando o trabalho com as cadeiras para explorar o abusador internalizado. É exatamente aqui que Peter estava quando exploramos a relação com o seu pai e o homem que o abusou no início da adolescência. O pai estava morto, mas Peter sabia que o homem ainda estava vivo e ele o via ocasionalmente com outros meninos jovens. Quando exploramos a origem e a função da sua voz crítica internalizada, gentilmente perguntando qual seria o medo se você permitisse aceitar que não foi culpa sua, o que aconteceria? Peter conseguiu reconhecer que seria mais fácil se convencer de que o abuso foi sua culpa do que aceitar a ideia de que ele foi aliciado e abusado, pois isso viria acompanhado do dilema de denunciar seu perpetrador à polícia para proteger outros de crimes similares. Assim, podemos ver como, em tais casos, o autocriticismo e a autoaversão estão ligados à autoculpa. Desse modo, uma exploração gentil sobre qual é realmente o medo de renunciar à autoculpa pode ser incrivelmente útil no trabalho com os medos e a resistência. Vou grifar isso aqui, ó. Desse modo, uma exploração gentil sobre qual é realmente o medo a renunciar à autoculpa, né? Qual é o medo? Então, ele falou aqui, né? Reconhecer que seria mais fácil se convencer que o abuso foi sua culpa do que aceitar a ideia de que ele foi aliciado e abusado, pois aí viria acompanhado o dilema, né, de denunciar o cara para a polícia e proteger outras pessoas. A pessoa quer se proteger, ela se sente mais segura, ela não tem essa coragem lá de se expor. O exercício da cadeira vazia pode ajudar os clientes a externalizar e verbalizar a autoculpa para a cadeira vazia, que representa o perpetrador, o abusador. Portanto, seja cuidadoso quando usar esse exercício, pelas razões mencionadas anteriormente e pelo risco de contaminação do espaço terapêutico seguro. Assim poderíamos dizer: quando você se culpa pelo abuso, isso significa que não é culpa do perpetrador? Você acha que o perpetrador deveria ser punido ou assumir a responsabilidade pelo que fez a você? Ou você acha que é tudo sua culpa? Então, estou curioso para explorar com você o que aconteceria se nós contássemos para a cadeira vazia que você é responsável pelo abuso. O que aconteceria se pedíssemos que sua mente compassiva comentasse sobre isso? O que ela lhe diria? O que ela iria querer que você soubesse? Se engajássemos sua motivação compassiva,
O que você diria para a cadeira vazia? O que seu self compassivo desejaria para você? Esse exercício foi um momento transformador para Peter e o exercício que mais o ajudou a se conectar com sua tristeza, a qual tinha sido bloqueada pela autoculpa. No entanto, se nossos clientes continuarem a se culpar nesse exercício, voltamos gentilmente ao trabalho sobre os medos e as resistências relacionados à autocompaixão. O engajamento no trabalho experiencial com cadeiras é intenso e emocionalmente ativador, já que desejamos facilitar uma mudança emocional na sensação sentida, ajudando nossos clientes a mudar de estados de impotência para empoderamento, para empoderados, usando a compaixão corporificada. Portanto, tenha em mente que o estágio da terapia para assegurar que os clientes tenham um grau de confiança em sua capacidade de acessar a autocompaixão e a compaixão dos outros, pois podemos precisar intervir e ter uma palavra compassiva com os abusadores internalizados para apoiar nossos clientes durante o exercício. Múltiplos selves. O uso do trabalho com cadeiras para facilitar a integração emocional é uma técnica central na TFC, e você encontrará discussões mais detalhadas dessa técnica em capítulos anteriores desse livro. Muitas vezes falamos sobre emoções, processos bloqueados na TFC e o trabalho das cadeiras dos múltiplos selves, por ser muito útil na regulação das emoções dominantes. Por exemplo, é comum que nossos clientes apresentem vergonha generalizada e nenhuma capacidade para outras emoções. Igualmente, alguns clientes podem apresentar raiva esmagadora, mas são incapazes de acessar ansiedade e tristeza. Podemos usar o trabalho com cadeiras para facilitar a regulação compassiva de emoções dominantes, como vergonha, e dar voz a emoções ausentes, como raiva. Também podemos usá-lo para regular respostas emocionais a eventos traumáticos, como estupro, ou a pessoas na vida do nosso cliente que tiveram uma influência importante no seu bem-estar. Principais influenciadores emocionais, como perpetradores de abuso. Devemos estar sempre atentos para haver um sistema compassivo em bom funcionamento em nossos clientes, pois invariavelmente essa intervenção ativa uma resposta bloqueada de luto pela perda. Também devemos ter à mente que as origens das emoções bloqueadas muitas vezes são incluídas nos flashbacks e, portanto, você pode precisar usar uma técnica de memória do trauma, como dessensibilização e reprocessamento por meio de movimentos oculares, EMDR em inglês, Eye Movement Desensibilization and Reprocessing, Shapiro 2001, ou reescrita para facilitar o processamento. Reescrita para facilitar o processamento. Um dos grandes medos de Peter era a sua raiva inexplorada. Ele havia passado muitos anos se sentindo impotente e sem voz, mas ficava igualmente aterrorizado com a possibilidade de ficar parecido com seu pai, que considerava um monstro. O trabalho dos múltiplos selfies e com cadeiras realmente ajudou Peter a se conectar, expressar e regular as profundezas da sua raiva com sua mente compassiva. Também foi importante que Peter entendesse que esse podia ser ouvido, tolerado, contido, como se conseguisse expressar toda a extensão da sua raiva e então regulá-la com um self sábio, tranquilizador e compassivo. Então, 4. Contextualizando e integrando memórias fragmentadas do trauma.
O objetivo terapêutico nessa fase é contextualizar os flashbacks dos nossos clientes e ajudá-los a transformar sua narrativa traumatizada em uma narrativa coerente, contextualizada e compassiva do self. Tenha em mente que a importância de uma base segura interna e um porto seguro desenvolvidos como requisitos necessários para se engajar e trabalhar com experiências do trauma dolorosos nas sessões. Trazendo a mente compassiva para as histórias do trauma. O processo de integração continua à medida que ajudamos nossos clientes a criar um relato compassivo da sua história de vida. Ele é essencialmente um mapeamento das experiências do trauma, contextualizado por meio da atualização do significado das experiências de trauma, de vergonha, de autoculpa para compaixão e cuidado pelo bem-estar e desenvolvendo um relato autobiográfico coerente nas experiências dos nossos clientes. Há diferentes formas de abordar a estrutura da narrativa e usamos uma versão adequada na linha da vida descrita na terapia de exposição narrativa. Pode ser útil ter em mente que precisamos reestruturar de maneira compassiva e ou atualizar os principais eventos traumáticos, os principais influenciadores emocionais e as experiências de trauma que podem precisar de trabalho específico com a memória do trauma para atualizar o significado. Porque elas são memórias fragmentadas manifestadas como flashbacks sensoriais, pesadelos ou pensamentos intrusivos. Quando começamos a narração, iniciamos cada sessão engajando a mente compassiva do nosso cliente, usando respiração consciente, imagem mental do fluxo compassivo e um lembrete do nosso compromisso profundo de sermos úteis e não prejudiciais. Então, encorajamos os clientes a contar sua história, usando o questionamento socrático, curioso e compassivo para promover a elaboração. Assim, por exemplo, podemos perguntar: quem estava na sua vida? Como a pessoa fez você se sentir? Como você entende isso agora, considerando o que exploramos na terapia? O que sua mente compassiva diz sobre isso e o que ela quer que você saiba? Qual seria a maneira mais útil e sábia de pensar sobre o que aconteceria se você permitisse acreditar na sua mente compassiva? Em vários pontos de duração da narração. Opa, grifei um pouquinho mais. Em vários pontos durante a narração, podemos precisar desviar para um trabalho com cadeiras ou trabalho com memória do trauma, para trazer sentimentos focados na compaixão para as memórias arraigadas do trauma baseados na vergonha, relações complicadas ou respostas emocionais dominantes, para que possamos desenvolver um relato totalmente contextualizado e autobiográfico da sua história de vida. Lembre-se de que os flashbacks se manifestam em todas as modalidades sensoriais e que pode ser necessário trabalho criativo para atualizar as memórias contidas no corpo. Trabalhos flashbacks olfativos ou flashbacks baseados na imagem mental. Depois que nossos clientes narraram sua história e integraram seus flashbacks, pesadelos, tendemos a ver queda dos sintomas do trauma e aumento dos sentimentos de tristeza. Esse é um processo natural e que foi perturbado por muitos anos, e esse estágio da intervenção terapêutica envolve permitir e facilitar o luto. O luto, assim, de tudo que a pessoa perdeu, de tudo que ela se privou.
por essas crenças, né, de autoculpa, de vergonha. é, Então, isso dá para fazer também antes das cadeiras, né, que é menos ativante, com as cartas compassivas. Ai, preciso terminar meu livro de cartas compassivas. Esse é um tema que eu vou desenvolver também. Interessante. Quando passamos a narrar a história do trauma de Peter, fizemos isso de forma sistemática. Primeiro identificamos as principais pessoas e influenciadores emocionais na sua infância, vida adulta, e depois mapeamos as fases importantes de abuso e incidências do trauma. Por exemplo, identificamos alguns dos principais flashbacks da raiva do seu pai e no período do abuso. é, então, os principais flashbacks da raiva do seu pai e do cara, né, que abusou dele dos 3 aos 20 anos. E cada sessão narramos outra sessão da sua história, primeiro engajando com sua mente compassiva, e então, por meio da descoberta guiada, desenvolvendo uma versão compassiva do que aconteceu com ele. Escolhemos pessoas específicas, como sua mãe, seu pai ou pedófilo, para gerar uma perspectiva compassiva diferente sobre o papel que essas pessoas tiveram na sua vida. Usamos o trabalho das cadeiras para expandir e integrar uma gama de respostas emocionais, sobretudo emoções travadas, como vergonha e entorpecimento. Usamos a imagem mental do cuidador perfeito para atender às suas necessidades emocionais de cuidado na infância, reescrevendo os principais eventos da infância e usamos a mim, como terapeuta, para reescrever as principais incidências de abuso na sua adolescência e o engajamento na cena de abuso. Durante essas cenas, reescrevemos suas necessidades não atendidas de proteção e cuidado, dizendo ao seu abusador que o que ele estava fazendo era errado, contra a lei, para deixá-lo em paz, e então o imaginamos sendo cuidado pela sua imagem de cuidador perfeito, que o fazia se sentir seguro. Quando trabalhamos com suas memórias de traumas, somos sensíveis à sua resposta habitual de desligamento e usamos técnicas de ativação do parasimpático para mantê-lo na sua janela de tolerância para que pudesse recalibrar sua resposta sensorial, sensório-motora, ao desencadeantes da resposta ao trauma. Ao final, havíamos criado uma narrativa compassiva integrada dessa história de trauma que foi contextualizada no passado e agora lhe oferecia uma oportunidade de descobrir como ele queria conviver com a versão compassiva de si como seu guia. 5. Transformação. Corporificando a versão compassiva de nós mesmos. Ao final do nosso trabalho, incluí a transformação, possibilitando que nossos clientes corporifiquem uma versão compassiva e integrada do self. Você pode achar que essa fase da terapia é frequentemente reduzida, pois a maioria dos clientes relata que se sentiu muito melhor depois que narraram sua história do seu trauma. No entanto, se possível, é conveniente dedicar tempo e atenção a essa fase. Nossos clientes estão começando a descobrir uma versão de si que quer viver sem trauma e sem medo. Desse modo, pode ser útil mapear um plano para manter a compaixão viva na sua mente e no seu corpo. E ele pode conter, por exemplo, lembretes de: quando eu viver sem medo, este é quem eu sou. É assim que eu me trato. É assim que eu gosto que os outros me tratem. Isso é o que eu faço quando estou tendo dificuldades.
É assim que eu gosto de resolver problemas, é assim que eu resolvo dificuldades nas relações da minha vida. É importante encorajar os clientes a desenvolver rotinas e disciplinas, os princípios de usar ou perder e as discussões em torno da prática comprometida e contínua são essenciais para a superação sustentada para melhorar o estabelecimento das conexões neurais associadas à nova aprendizagem e às novas formas de se comportar com um padrão compassivo. Também podemos ajudar nossos clientes a reunir um kit de ferramentas dos hábitos da compaixão para melhorar suas práticas. Eu peço uma lista verde, lista de verdes, ações, né? Que tipo, como escrita de uma carta compassiva, eu acabei de falar. Prática respiratória, uso dos CUFs da compaixão, quando eles estão com dificuldades, mantras diários, mindfulness e prática de gratidão. Igualmente, alguns colegas usam a prática do kit de utensílios da compaixão para aprimorar a transformação e o ganho terapêutico sustentado. Processo de mudança. Há algumas questões importantes no processo de mudança que são especialmente relevantes para o trabalho com trauma. Por favor, tenha-as em mente se você quiser trabalhar dessa forma com seus clientes. Primeiro, quando nossos clientes chegam à terapia, mesmo quando ela é faseada, eles geralmente estão se engajando pela primeira vez e muitas vezes estão sofrendo. Assim, necessariamente, eles estão reduzindo comportamentos evitativos e, portanto, temos tendência a ver aumento de sintomas do trauma, como flashbacks e pesadelos. Com frequência, os clientes relatarão que se sentem muito piores e que os terapeutas podem começar a se sentir preocupados de que possam estar causando mais mal do que bem. Essa é uma reação normal e esperada se entendermos o papel da evitação na manutenção da TEPT. Portanto, encorajamento e habilidades de ensino para manejar sintomas estressantes, como flashbacks e hiperexcitação, antes de trabalhar diretamente com experiências de trauma, são necessários e úteis. Outro processo importante é a reação psicológica a não é sua culpa. Em vez de ser um ponto de liberação da autoculpa, vergonha, nossos clientes podem começar a ter percepções sobre de quem realmente é a culpa. Isso pode dar origem a dilemas morais sobre denunciar a polícia aos perpetradores, sobretudo membros da família. Isso também pode vir acompanhado de uma noção devastadora da vida de que eles poderiam ter levado e da extensão da sua perda. Para algumas pessoas, isso pode literalmente ser demais para suportar. Em alguns casos, podemos ver uma escalada de risco com ideação, tentativas de suicídio e outros comportamentos autoagressivos. Portanto, é essencial termos muito cuidado com esse insight emergente e tomar todas as precauções apropriadas para manter nossos clientes a salvo de danos e manejar o risco. As relações com o abusador internalizado e as autocríticas podem intensificar seus ataques quando iniciamos o processo da vergonha, o que novamente pode levar a mais comportamentos de risco e estratégias protetivas. Isso pode ser muito desalentador para clientes que começam a achar que estão piorando e não melhorando. Portanto, nos primeiros estágios, uma relação terapêutica segura e compassiva é essencial, assim como a educação cuidadosa sobre o que esperar na terapia. Por fim, às vezes, pode ser difícil, tanto para o cliente quanto para o terapeuta, compreender o lado obscuro da mente humana,
como uma capacidade de se engajar em atos de crueldade humana. Embora essas motivações de crueldade possam não estar inteiramente na percepção consciente, em alguns pontos do contínuo do que é visto, não visto e desconhecido, o legado emocional e psicológico é profundo. Histórias de trauma podem, às vezes, parecer inacreditáveis, e é importante nos lembrarmos de que, se quisermos trabalhar com pessoas que foram traumatizadas pela crueldade de outras, precisamos trazer para a relação terapêutica um compromisso autêntico e profundo de ajudar, acreditar no inacreditável e manter nossa própria autoprática focada na compaixão. Precisamos cuidar de nós quando trabalhamos com clientes que são traumatizados. O risco de traumatização vicária é real, e a sobreidentificação com o sofrimento pode levar à fadiga por empatia emocional, ao burnout potencial e à perda de esperança da humanidade. Nossa autoprática compassiva não só manterá nossa esperança na mudança, mas também melhorará nosso bem-estar emocional em nossa vida particular e profissional. Então, já acabou, terminamos por aqui o capítulo de trauma, capítulo 25. Até a próxima, obrigada, namastê.